Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast, edição especial diretamente aqui da Futuricom. Sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu amigo Matheus Coferri e a gente está dessa vez com uma parceria especial com a ConnectWay. ConnectWay, que é uma das principais distribuidoras, a principal distribuidora Huawei na América Latina, integra aí com ISPs, operadoras e os principais fabricantes do mercado e está nos apoiando aqui dentro da Futuricom, né, Coferri? Mas Exatamente. sem mais delongas, eu quero passar para o Coferri apresentar o nosso convidado, que já é de casa, já é a nossa Legal. segunda conversa e vamos fazer muito mais pela frente, com certeza, para a gente fazer um papo bem bacana aqui. Certeza. Obrigado, Bruno. Obrigado à nossa audiência. Obrigado ao nosso convidado. Ele já tem um episódio completo aqui no canal do Last Mile Podcast. É um dos mais assistidos, feedback extremamente positivo. É um dos maiores executivos do nosso setor aqui no Brasil. A gente está recebendo ele, Fabiano Ferreira, CEO da Vero, que veio bater um papo com a gente aqui. Obrigado, Fabiano. Não, obrigado a vocês aí, parabéns aí pelo trabalho, né? Estão batendo recordes aí, a cada mês que passa, a audiência vai aumentando, né? É isso aí, estamos trabalhando firme aí para levar aí mais e mais conversas boas. Já quero começar perguntando aí, Fabiano, qual que é o teu diagnóstico atual do mercado? Como que tu tá vendo as mudanças, as atualizações? O que que tu consegue contar para a gente hoje aqui perante essa feira magnífica que estamos vivendo? Pois é, a feira marca um time bastante importante, são 30 anos, né, de Futuricom. A gente não parece, mas o tempo vai passando, né, bastante rápido, né? E eu já estou aí no setor há 25 anos, né? Então, logo depois, obviamente, da privatização que eu entrei e vi bastante coisa acontecendo, muitas ondas aí de negócios, né, de modelos, de transformação das empresas, né, e do setor. E quando eu olho para frente, eu não vejo diferença nesse aspecto. Eu vejo que a transformação vai continuar, né? E que eu acho que as empresas que se prepararem melhor, conseguirem entender como gerar valor num ambiente que a certeza da mudança vai acontecer, são as empresas que vão conquistar cada vez mais uma participação e uma relevância de mercado. Não necessariamente a gente vai dizer que são as empresas que estão vencendo hoje serão as mesmas que vão vencer ali adiante, visto que, obviamente, o entendimento do consumidor é muito mais importante do que era antes, porque hoje o apetite do consumidor com relação ao que é de tecnologia é muito maior do que era há 5 anos atrás. Imagina quando começou o setor. Então aqui as empresas têm que estar preparadas, né? Poxa, como é que eu vou entregar uma solução mais completa? Pega empresas como a nossa, faz parte do grupo de ESPs. Quando a gente olha, entregar uma conectividade de banda larga é o essencial, é o básico do básico do básico. É claro que o atendimento a cliente é fundamental, independente do tipo de produto e serviço que você vai ter. Mas tanto para o mercado residencial quanto para o mercado corporativo, a entrega de mais soluções vai ser importante. E quando a gente fala de entregar mais soluções, a gente está falando sim de entregar aí o assunto de vídeo, cada vez mais uma oferta mais completa de vídeo. Quem sabe uma questão aí de monitoramento, né, uma segurança eletrônica para a sua casa, né, a casa mais conectada, né? Quem sabe entregar um cloud robusto e aí, obviamente, com todo o nível de segurança aí para uma empresa. Quem sabe entregar uma ferramenta de cybersecurity, que cada vez mais é algo que está impactando a vida das empresas. É muito comum a gente encontrar hoje na comunicação, pelo menos semanalmente, empresas de todo porte tendo problemas em relação a serem invadidas, né, e obviamente perderem referências com dados, né, com histórico. Então esse é um bom exemplo de como tem que trabalhar em termos de soluções. E cada vez mais é baseado então, no relacionamento digital, que eu acho que isso é fundamental, ter uma relação digital com o consumidor, mas que seja mais e mais personalizada. Eu acho que esse é um outro aspecto que eu falaria, que a empresa que se adequar a tentar microsegmentar a sua base e personalizar o atendimento, seja para o grupo de clientes residenciais, mas seja para o grupo de clientes empresariais, vai conseguir aí uma parte do mercado cada vez maior. E essa é a realidade do setor que eu vejo. Então, por isso que a gente tem muitas soluções que a gente vê na feira aqui que não são de telecom. Exato. Você pode perceber, a gente anda, eu ando nos corredores, eu vejo, poxa, eu nunca ouvi falar dessa empresa. Principalmente essas, eu até paro, tento entender o que é, porque é isso que vai fazer parte do futuro. Talvez é uma empresa que hoje quase não está presente na vida das empresas de telecom
e ela que vai fazer a diferença ali adiante. Muito mais baseada, evidentemente, também no digital, muito mais baseada em software do que hardware. Não que hardware não vai ser importante para o setor de telecom. Hardware vai ser importante sempre, mas o software cada vez mais vai ser o que vai demandar aí a diferenciação, que você vai conseguir segmentar uma solução aí para o cliente. Mas falar tudo isso sem falar do atendimento ao cliente, obviamente eu vou estar errando aqui. Então, para de perspectiva, cuidar do cliente é fundamental. Saber se relacionar de uma forma diferente para momentos diferentes da vida do cliente, da vida de uma empresa, também é relevante. Não dá para você oferecer a mesma solução que oferece para uma família com 2 pessoas versus uma família que tem filhos, né, e uma casa maior. A solução é diferente. É básico isso. E a forma de se relacionar é também bastante diferente. Então, aqui, acho que o que fica de recado é entenda bem o consumidor, segmente o consumidor e desenvolva cada vez mais soluções digitais para entregar mais e mais serviços e não só a conectividade básica. Fenomenal. Fabiano, então ficou uma coisa muito clara, né? A gente só tem certeza da incerteza. Eu acho que isso é super importante, saber navegar nesse cenário. Mas eu queria te questionar numa visão um pouco mais macro, agora a gente tendo um diagnóstico do mercado, quais são as perspectivas para o futuro, principalmente pensando o cenário econômico que a gente está vivenciando, a gente já está há bastante tempo com uma taxa de juros bem alta, um mercado cada vez mais competitivo, né? Com empresas como a Vero, que tem um nível de maturidade gigantesco, tem capacidade de investimento, inovação, tão próximo do cliente. A gente ainda tem um número muito grande de provedores no mercado, a gente sabe que há uma sofisticação maior exigida pelo cliente, muito se fala do B2B, o B2B é um bicho diferente, como a gente já falou em outras conversas também. Para onde que o mercado está indo, para onde que o mercado está caminhando? Será que de fato a gente está olhando para um mercado que o core tem que estar muito bem feito, mas o B2B vai ser o novo diferencial? Como que a Vero hoje visualiza esses próximos passos, próximos anos do mercado? Obviamente, considerando que o cenário é de incerteza, não dá para cravar, mas probabilisticamente falando, né? Sem dúvida. Eu acho que não só o cenário em termos aí de movimento do setor de telecom, mas eu falo também do cenário macroeconômico, que isso influencia diretamente na velocidade que as coisas vão acontecendo e não no que vai acontecer. Que eu acho que é isso é a questão daí que eu diferencio do aspecto macroeconômico impactando o setor e eu acho que impactando todos os setores da economia do Brasil. Que não é o que vai acontecer, mas quando vai acontecer. Né? Porque, ou seja, se tivesse o cenário com uma taxa de juros de single digit, né, de um dígito, como a gente diz, eu tenho certeza que o investimento seria maior de todas as empresas. Sim. Não tenho dúvida nenhuma. Em inovação, principalmente. Porque hoje as empresas estão focando muito mais, poxa, eu tenho que ser mais eficiente naquilo que eu faço. Porque, obviamente, o custo de capital é muito alto. É claro que tem empresas que não mudaram a chave disso e estão dizendo, não, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, não preciso ser eficiente, eu só continuo a fazer o que eu estou fazendo. Não é assim, eu acho que é uma questão aqui de há muito tempo sendo machucado por um custo de capital alto, que eu acho que vai ser a primeira vez que o Brasil vai passar por uma taxa de verdade de juros aí muito alta durante muito tempo, né? Dentro do mesmo plano econômico, porque a gente passava um pouco isso, mas eram planos, vinha um plano econômico diferente, né? E dava um novo fôlego. É verdade. Agora não tem um novo plano econômico, digo, né? Mudar a moeda, não está acontecendo isso. É muito mais difícil, obviamente, conviver com essa situação, mas tudo na vida econômica é ciclo. Esse ciclo não vai ficar para sempre. Ele pode durar mais tempo do que a gente gostaria, né? Mas também não vejo perspectivas de curto prazo de mudança nesse ponto. E aí é que entra, obviamente, o que eu acho que é uma diferença fundamental no setor que é intenso em capital, que é a disciplina financeira que tem que ter e fazer as escolhas certas para você poder investir. Então, eu fui falando aqui sim de inovação e as empresas têm que continuar inovando, mesmo num cenário macroeconômico difícil, mesmo num custo de capital alto, porque isso é uma questão de sobrevivência. Porque a falta de inovação, ela não traz um impacto no curto prazo. Você não vai ver isso, mas você vai ver na questão de longo de anos. Aí é muito legal quando você olha o setor e na perspectiva de olha uma empresa, olha o setor. Quando você olha 1, 2 anos atrás, né, você vai entender o que eu estou dizendo. Diz assim, poxa, mas essa empresa aqui, ela está com dificuldades.
mas que ela não foi inovando. Provavelmente ela foi tentando fazer o quê? Fazendo a mesma coisa dentro, obviamente, principalmente um único produto. Não falo isso, falo muito de ISP. Então, ISP, muito comum a gente ver que 90 e altíssimos por cento é a banda larga. Isso não vai ser sustentável num cenário como esse. E acho que as empresas que estão conseguindo trazer mais produto para B2B, começando a atuar mais fortemente dentro do B2B, isso começando a representar mais de um dígito, 2 dígitos do negócio. Isso aqui, sim. A receita do B2B ela é mais resiliente, né? O contrato de B2B ele é mais de longo prazo. Tem contratos que a Vero tem de clientes por 5 anos, né? Tem contrato até mais. A gente tem contratos, são raros, mas tem de 6, 7 anos. O que é mais comum, entre 4 e 5 anos. Então, você faz um compromisso de investimento, que no investimento no B2B, para aquele cliente, normalmente, por cliente, é bem mais alto. Não é necessariamente por produto, mas é um cliente que compra muita solução. Então, para o cliente, um único cliente, o investimento que você vai fazer é mais alto. Por isso que precisa ter, obviamente, uma contrapartida. Mas é fundamental inovar, trazer soluções diferentes. Eu diria que a cada trimestre, a cada semestre, deveria ter inovação aí de produtos diferentes, que pode ser da mesma família. Ah, eu tenho o cloud, mas agora eu tenho o cloud com cyber, aqui incluso, né? Eu tenho o cloud, obviamente, com nível de nuvem mais prime, e assim por diante. Então, é muito importante evoluir esse portfólio do B2B, concordo plenamente que acho que aqui tem uma diferenciação. É um mercado que não é tão dominado pelos ISPs, é ao contrário, então também acaba se tornando uma oportunidade. E não é um mercado que tem restrições com relação a uma empresa como a Vero ou até uma empresa menor. Não acho que isso seja um ponto. É você garantir que você consiga entregar e, no caso do B2B, não só entregar, mas saber gerenciar muito bem. Então, você vai precisar ter uma infraestrutura de gestão. Na parte de engenharia, por exemplo, é muito importante ter o NOC, como é conhecido, mas exclusivo e dedicado para o B2B. A Vero fez isso. Lá no nosso NOC, nós temos um NOC para o B2B e um NOC para o B2C. Que, obviamente, temos um NOC que gerencia todas as conectividades. Mas para serviço a cliente direto, está separado. Isso é fundamental, porque dá foco, dá atenção e é medida diferente. A medida do cliente B2B é minuto. A medida do cliente B2C normalmente são em horas. Só isso. A gente já vê uma diferença que não adianta. Se mesmo que eu esteja oferecendo um serviço que não é meu, é de um grande parceiro, essa gestão tem que ser minha. Então é isso que também transforma a empresa. A empresa precisa ser adequada. Não adianta você pegar os processos B2C e simplesmente começar a atuar no B2B com os mesmos processos. Não vai funcionar. Ah, com o mesmo portfólio. Não vai dar certo. Você vai ver que, poxa, não estou conseguindo alavancar um negócio. Isso aqui é uma jornada. Precisa de investimento, precisa de gente qualificada, de gente que entenda desse tipo de, obviamente, segmento, que já tenha tido experiência nisso. Então, eu acho que essa é uma jornada. E aqui, de novo, na feira, a gente vê uma infinita soluções de possibilidade de parceria de produtos B2B. Isso é muito legal, até mais do que do B2C. É verdade. Né? Então, acho que aqui o time, já encontrei várias pessoas do time Vero aqui, falando, poxa, olha o que a gente descobriu, vamos conversar, vamos evoluir talvez numa parceria. Então, a gente tem que ser, sim, uma empresa que seja super aberta, eu acho que isso é super importante, para fazer conexões dos serviços para entregar lá no fundo para o cliente final, para o cliente B2B, que a gente está falando muito aqui, mas também tem soluções para o cliente B2C que dá para seguir a mesma jornada. Muito legal, maravilha, ó. E lembrar também, né, isso é muito que você falou, que inovação não é empilhar soluções sem sentido nenhum, né? Exatamente. Criar uma árvore ali que o pessoal chama de SVAs ali, tentar copiar e colar para todos os clientes e achar que isso é inovar em B2B. É isso. Isso não é, né? Um tema, ô Fabiano, muito legal que também a gente está recebendo aqui e ouvindo muito dos corredores é Edge Data Center e IA. O pessoal falando é o futuro, descentralização, a latência mais próxima do usuário, diminui a latência, o processamento lá na ponta. Qual que é a visão, a tua perspectiva sobre esses dois assuntos aqui nos próximos 2, 3, 4, 5 anos? Sem dúvida nenhuma, o que a gente está falando aqui de futuro desses negócios vai se basear em dados, vai se basear em serviços, vai se basear em serviços de nuvem e vai se basear em experiência desses serviços. E para isso,
a gente fala muito, obviamente, de ter que ter a conexão perto do cliente. Ou seja, o conteúdo tem que estar mais próximo. Não adianta você colocar tudo dentro aí de São Paulo e Rio de Janeiro e querer entregar uma qualidade que o cliente espera em qualquer cidade do Brasil. Então, por isso que nasce esse conceito da questão do Edge Computing, que é bem como você falou, de estar próximo ao cliente. Então, esse é o tipo de negócio que sim a gente olha. O hyperscale de um grande data center não acho que é o nosso negócio como empresa, como Vero. Acho que tem oportunidades para muitas empresas, sim, no assunto de hyperscale. Ele é hyper também no investimento, né? Só para deixar claro. É verdade. Ele não é só escala no tamanho, né? Que você vai ter, né, em metros quadrados, que você vai usar, data center, em megawatts de energia. Não. Ele é no CAPEX também. Eu acho que por isso também que a gente olha e digo, poxa, eu tenho outra visão de alocar esse dinheiro de uma outra forma e principalmente na história do Edge Computing. A gente já tem muito Edge Computing, mas hoje isso é usado para consumo próprio. Então, o que a gente quer transformar a empresa, estamos discutindo a melhor maneira, tem caminhos e caminhos disso, a Vero, e isso é possível para várias empresas do setor, é de como a gente realmente atender bem essa demanda, tendo o Edge Computing aberto, tendo o Edge Computer, evidentemente, fornecendo isso ao mercado para um bando de empresa que vai precisar. Que não só as hypes, né? Não só as grandes empresas, mas todas as empresas vão precisar disso, em termos de solução. Então, a gente quer, sim, ser alguém que consegue prover isso. Agora, qual o tamanho da escala que a gente quer chegar nisso? Isso a gente não sabe ainda. Eu acho que a gente está trabalhando muito na questão, sim, do tamanho do investimento. Se perguntarem para mim, se eu esqueço isso, eu vou dizer para vocês que eu vou me jogar com muito apetite nesse assunto. Mas é impossível a gente não lembrar disso. Porque qualquer empresa, você tem que dar o retorno do capital que você vai investir, né? Não é porque a Vera é uma empresa que tem vários fundos, mas também por isso, né? É fundamental, é uma responsabilidade do gestor, minha, que estou lá no dia a dia, de fazer essas escolhas. Então a gente vai por esse caminho e acredito aqui que a gente vai conseguir ter uma participação importante aonde a gente atua. O mercado que é grande, que a gente atua, são 9 estados, 425 cidades, tem potencial pra caramba ali de Edge Computing nessas regiões e que isso vem com médio prazo. Mas daí você tem que preparar a empresa. E é essa a discussão que a gente vem fazendo hoje. Preparar a empresa. Então, se a gente quer começar em 2026, temos que começar com alguns investimentos, com alguns preparos de algumas infraestruturas que a gente já tem. Provavelmente eu preciso lançar pouca infraestrutura no curto prazo. Eu preciso melhorar a infraestrutura onde já estou presente. O outro assunto que você falou é AI é básico, é fundamental. A gente está fazendo um trabalho mais intenso na companhia de um letramento geral de uso de IA na companhia. A gente está intensificando investimento de desenvolver a nossa própria IA para consumo interno. Ela já existe, mas ela não é tão consumida. A gente precisa, obviamente, aqui melhorar o entendimento das pessoas de como utilizar, treinar as pessoas, mas não só isso, preparar a nossa infraestrutura para isso, evidentemente, porque não vai ser de graça, não é só ensinar, né, mas também, obviamente, eu tenho que ter aqui um nível de investimento que seja compatível na medida que eu vou utilizando mais e trazendo mais resultado. E precisamos ser eficientes. E para ser eficiente, a IA vem, obviamente, utilizando ela de uma maneira muito inteligente, com um par perfeito. E eu acho que aqui tem um combo, né, que você pode utilizar, que não é só a inteligência artificial, mas junto com ela a digitalização. Né? Legal. A gente tem que ser uma empresa mais digital para o consumidor. E a mais digital significa, obviamente, aí, mais direcionada para o consumidor. Ah, vou usar um bot, vou usar mais inteligência para responder ao cliente, para ser mais rápido. Isso é evidente, a gente já usa, tem que usar, mas eu não posso robotizar o atendimento. Então, IA vem para atividades muito de back-office. Como qualquer empresa de telecom, a jornada de processos de back-office é muito grande. O que a gente precisa melhorar é o uso de IA mais intenso nisso no primeiro momento. E é isso que eu vejo que a gente tem que fazer, e é isso que eu vejo que muita empresa pode fazer, de ser mais eficiente, que é crescer muito a base de assinantes sem crescer o seu back-office, o seu custo de suporte, suas áreas de suporte. Né? Então, a gente precisa fazer isso acontecer. Temos um plano para isso. Acredito, sim, que a IA é perfeita e acho que a Vero, daqui a um tempo, tem mais condições de, sim, trazer aqui
novidades a respeito do uso de IA nesse sentido. Já estamos usando para cliente, mas no nível que eu acho que ainda é muito pequeno e que eu acho que o tempo aqui vai mostrar que a gente tem uma oportunidade gigante. Muito bom, bem interessante. Então, ano que vem a gente já tem que chamar o Fabiano para Já tá falar de agendado, Edge já. Computing, Edge Data Center e inteligência artificial. Exatamente. Fabiano, só para a gente fechar, que eu não queria deixar de falar desse tema, que também é um tema que gera uma certa polêmica no mercado, que é a móvel, MVNO. Tem uns que dizem que vale a pena, que faz sentido, outros dizem que não. E a gente sabe que a Vero aposta forte no MVNO, tem isso como diferencial para o seu cliente. Mas eu queria entender qual que é a estratégia por trás da oferta desse produto e como que está sendo os resultados aí que vocês já estão colhendo. Eu entendo esse aspecto da dúvida aí do negócio, que vale a pena ou não vale a pena na móvel, né? Porque eu também já tive nesse grupo, né? Aí dessas pessoas que duvidavam desse negócio e olhava isso no Excel, no PowerPoint, falava com um, falava com outro. A diferença é que agora eu tenho um business na mão. Eu acho que ninguém está me contando que é assim ou assado. Acho que a Vero, para consumidor final, eu diria que talvez seja a maior MVNO do mercado. O nosso maior volume de chips, que hoje beira 250 mil, é para consumidor final. Ou seja, é uma empresa ou é uma residência. Então, aqui eu posso dizer para vocês que a gente tem uma plataforma de gestão, que é Vero. A plataforma de todo o core, como diz, a infraestrutura da móvel é Vero. Eu não uso de alguém. Isso aqui é um elemento chave para competir com velocidade e qualidade, eu diria. E a gente não vai abrir mão nunca disso. Já discutimos aí, passado recente, precisamos ter a plataforma da móvel, como é costumeiramente chamada, e a gente, sim, fez todas as análises e é importante. Porque dá flexibilidade, dá time to market, dá, obviamente, aqui segurança, enfim, uma série de outros atributos que a gente tem. Isso aqui é um CAPEX, mas perto do tamanho que a gente tem do negócio, é pequeno de CAPEX, e obviamente é a infraestrutura que você tem que investir para isso. O outro lado é ter um bom parceiro, para obviamente oferecer essa infraestrutura. E a gente tem um bom parceiro, a gente tem aí o contrato com a TIM já tem 7 anos, é um contrato que foi renovado um pouco menos de 2 anos atrás, então a gente já tem aí um contrato que tem mais tempo ainda pela frente, e a gente tem aqui uma relação muito boa com o nosso parceiro, de tentar melhorar o serviço a cliente constantemente, de poder desenvolver modelos para permitir a gente acelerar o nosso negócio, de investir na infraestrutura também em algumas cidades que a Vero está presente e tem um bom resultado em termos de imóvel para nos ajudar e ajudar, obviamente, essa empresa também. Então, enfim, esses elementos todos juntos que eu estou falando, esses 3 elementos aqui, seja a plataforma, seja ter o parceiro e seja ter história, que a gente tem, obviamente, uma história, não estou começando agora, né, desse setor, faz com que a gente olhe e diga o seguinte: esse negócio é um bom negócio. Então, quando a gente olha a última linha desse business hoje, eu sempre falo isso para todo mundo, ela na última linha, percentualmente, a receita, ela é muito parecida no móvel e na banda larga. Legal. Por quê? Porque o CAPEX é muito baixo na móvel. Sim, O CAPEX na banda larga, de manutenção, inclusive, ele é intenso. sim. Então, isso por si só já tem uma diferença tremenda. Mas tem o custo que você tem que pagar para a operadora parceira. É verdade, mas eu não tenho investimento nessa infraestrutura, que é zero. Então, por isso que fica bastante equilibrado. E claro, o que a gente quer aqui é que isso seja melhor e melhor aí para a Vero. Tem maneiras da gente ser mais eficiente com esse processo, sim. Também ser eficiente na banda larga. E quando a gente soma os dois, também é outra informação relevante, o churn do cliente que tem o móvel ele é menor do que o cliente que só tem a banda larga. O churn do cliente que tem o móvel, o serviço digital premium, que são os serviços de vídeo, de streaming, e tem o móvel, ele é menor do que o cliente que tem só o móvel e a banda larga. E bem melhor do que o cliente que só tem a banda larga. Então aqui gera fidelidade, né? Gera engajamento do consumidor. Então não tem como chegar e dizer para vocês que o negócio da móvel não é um negócio do presente e do futuro da companhia. A gente pode até pensar em outros horizontes. Se fala de frequência. Hoje, talvez não faça sentido para a gente, visto que eu posso explorar muito pela penetração que eu tenho do móvel hoje na base, ainda há muitos anos. Mas eu não sei, as regras vão mudando, de leilão, de frequência,
né, a situação de mercado vai mudando, pode ser que ali adiante a Vero se interesse por isso. Também é uma outra oportunidade da gente, obviamente, aproveitar o negócio da móvel, que sim, está muito concentrado, diferente da banda larga, 98% do mercado da móvel em 3 operadoras. Mercado do Reino Unido, no mercado da Espanha, assim por diante, 20% do mercado está em MVNO. Mas lá o mercado se abriu bastante para MVNO. O Brasil não se abriu, mas a gente está lá. Estamos, obviamente, aproveitando essa oportunidade. A gente sabe que não é todo mundo que vai ter as mesmas condições de competir como nós, porque tem que montar uma plataforma, tem CAPEX. Será que é o momento certo de fazer? Claro. Porque eu fazer um CAPEX para 250 mil assinantes é diferente, né? Do que fazer CAPEX para 0 de assinantes. Exato, exato. Chegar lá para negociar com qualquer empresa parceira, você não ter cliente, é complicado, né? É difícil. Então, o cenário da Vero, eu te diria que não é um oceano azul no móvel, mas não é um oceano vermelho, como é na banda larga. É um cenário diferente, um cenário de oportunidade que a gente vai explorar cada vez mais aí dentro da nossa base e explorar cada vez mais para o cliente ver valor na Vero e não só enxergar, a Vero é uma empresa de quê hoje? Uma empresa de serviço, que eu acho que esse é o ponto. Os serviços que vão além da conexão, é uma empresa que me ajuda muito a estar conectado, sim, mas me entrega um monte de serviço junto com isso. Legal. Que show, hein? Que bacana, né, Coferri? Uma coisa é ouvir de quem vende, outra coisa é ouvir em quem tá de fora só observando, outra coisa é ouvir de quem tem o negócio na mão. Tem o negócio rodando e Opinião ganhando grana. relevante para o mercado. Bem bacana. Muito legal. Pô, Fabiano, obrigado pela tua participação. Infelizmente, pelo nosso tempo aqui, a gente tem que encerrar, mas Forminha aqui tocava mais 2, 3 horas, como o nosso primeiro papo. Agradeço o aceito do convite, é sempre uma satisfação. E as portas estão sempre abertas do Last Mile para você aqui. Sim, obrigado a vocês, parabéns aí pelo trabalho, estou sempre à disposição para poder colaborar e sou um ouvinte assíduo aí do podcast também. Obrigado, Fabiano. Obrigado aos nossos ouvintes. Vamos deixar aqui na descrição o link do nosso primeiro episódio, para quem ainda não assistiu. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like no vídeo e compartilhar aí com seus amigos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.